Fala feras, Pavani Responde, Gespôncio, tudo bem? Eu vou fazer uma sequência de 2 vídeos, os dois falando sobre gagueira, ok? Esse aqui eu vou falar que eu já fui gago, como é que eu superei isso aí. Outro vídeo eu falo por que eu fiquei gago, vocês vão entender essa divisão, tá? Muitos não sabem, eu vivo de falar em público, né? Mas eu era gago. Toda a minha infância foi gago. E um gago, ele não resolve a sua gagueira. Eu sou gago ainda. É que eu não gaguejo mais. Por algumas circunstâncias. Deixa eu explicar para vocês como é que eu resolvi o meu problema de gagueira. Então, gago que sou, você não está me vendo gaguejar, você deve falar assim, brincadeira desse cara. Claro que ele não é gago. E você que é gago, escuta o que eu vou te falar, porque você vai entender como é que é. Eu, na verdade, sempre fui gago. E no próximo vídeo eu vou explicar desde quando eu me caracterizei gago, qual foi a história que me fez gago, e todos têm uma história para gerar essa gagueira. Gagueira não é uma coisa que acontece, tem uma história, eu descobri a minha, vocês vão saber já já, aliás, no próximo vídeo. Mas a gagueira para mim sempre foi um atrapalhador muito grande. Eu gostava de dançar, ia tirar as moças para dançar. Imagina, um gaguinho tirando uma moça para dançar, ela dá risada, óbvio, né? E aí nenhuma aceitava, até que uma topava dançar comigo. E aí depois que topava meio que por pena, assim. E aí depois que ela topava dançar, ela via que eu dançava bastante. Meu pai dançava muito bem e tal, e eu, na minha mocidade lá, ainda solteiro, dançava bastante, dançava lambada, dançava muita coisa, mal. E aí quando eu via que dançava, aí todo mundo queria dançar com o gaguinho lá. Mas como é que eu resolvi isso? Eu resolvi isso de um jeito muito pitoresco. Eu não gostava de ser gago, e em determinado momento eu fui no médico. E chegando no médico, eu falei assim, olha, doutor, e comecei a gaguejar na frente dele, claro, ele já viu que eu era gago, né? E eu vou contar exatamente a história para você entender como é que foi. É rápida. E aí ele começou a falar, que eu comecei a mostrar a minha gagueira, né? Eu comecei a gaguejar na frente dele, óbvio. E ele usou uma estratégia muito, muito interessante comigo. Falou assim, qual é o problema, querida? Não tem nada a ver com a sua gagueira, eu sou médico, não tem nada a ver com isso aí com você, não. Eu falei, poxa, doutor, eu estou precisando de ajuda, é muito problemático para mim essa questão da gagueira. E ele começou, é só um problema do seu pai, sua mãe vai se fuder, rapaz, vai lamber sabão. E começou a me distratar, literalmente. Eu falei, doutor, por favor, não faça assim comigo, poxa, eu estou aqui numa situação difícil. Ah, vai se fuder, rapaz, vai tomar no... E começou a me xingar. Eu fiquei tão puto com ele, mas tão puto, que eu comecei a esbravejar com ele, acabei com ele. E no meio do meu esbravejamento, ele disse pra mim assim, olha aí, você não está gaguejando. E eu falei, puta que pariu, me surpreendi com aquilo. Aquilo era uma técnica que ele estava utilizando para mostrar pra mim o seguinte, ele disse assim pra mim, querido, você não é gago não. E não tem coisa que irrita mais num gago é dizerem pra ele que ele não é gago. Você não é gago não, é que você está muito preocupado com o que os outros vão achar, com o que você vai dizer. Abandona esse julgamento e de querer agradar aos outros. Todo gago estuda muito e tem muita coisa boa para dizer. Até porque não consegue dizer, mas se prepara para dizer. Então abandona essa ideia de ser aprovado e solta a franga. Porque tá vendo, você quando estava bravo, me xingando aqui, não gaguejou mais. Bom, aquilo me surpreendeu profundamente, mas eu não levei em consideração o que ele me disse, não. O que eu aprendi era o jeito de desencalhar a minha gagueira. E hoje eu sou conhecido como um cara que nas minhas palestras, nas minhas intervenções, eu falo alguns palavrões. Palavrões didáticos e pedagógicos. Mas eu falo. Palavrões simples, nada ofensivo, palavrões que todos falam. Mas eu falo. E essa liberdade que eu me dei, me resolveu a gagueira. Eu quando acho que vou gaguejar, eu solto um palavrãozinho, didático e pedagógico, e ele me desencalha. Isso funciona até hoje. Eu posso até não dizer palavrões enquanto profiro a minha palestra, mas se eu for proibido de dizer, eu acabei. Eu preciso poder dizer. Eu tenho que ter esta liberdade. E entendo essa liberdade, eu posso até não usar. Tem gente que no final fala, pô, você não falou nenhum palavrão hoje.
é porque eu não senti essa necessidade. Mas se eu sentir, eu preciso ter a liberdade. Já fui demitido de universidades por falar palavrões, mas essa é a minha característica. É o que me destrava, é o que me permite comunicar-me hoje com proficiência. A limitação existe, mas eu aprendi a lidar com ela sendo um cara que tem essa característica de proferir alguns palavrões didáticos e pedagógicos. Isso resolveu a minha vida. Isso transformou a minha história na comunicação daquilo que eu aprendi. E todo gago tem muito para passar, porque ele estuda bastante para treinar se comunicar e não consegue. Então ele tem muita coisa para passar. Você que é gago, não se surpreenda se você tiver que aprender um jeito. Orlando Silva cantando não gaguejava. Eu, se puder falar meu palavrãozinho, eu arrebento. Ok? É por isso que eu resolvi. Eu sempre fui gago, mas eu resolvi isso na minha vida com esse pequeno artifício nessa consulta que o cara acabou de me mostrar que quando eu estava com uma fã de comunicar, não era com raiva, mas o que eu estava com, quando eu tinha coisa para dizer e eu podia usar o termo que eu quisesse, eu não gaguejava. Pensa nisso, reflete nessa história, compartilhe esse vídeo com quem eventualmente ainda é gago, que a gente pode ajudar muito, não só com esse dica, mas com tudo aquilo que a gente inventou de treinamento. Muita gente resolve essas questões conosco, porque se solta, só por isso, ok? Não esquece de ir no nosso canal do YouTube, clica no sininho para receber as notificações e vê o segundo, por que eu fiquei gago, tá? É o vídeo em seguida, tá bom? Meu nome é Orlando Pavani Júnior, primazia da gestão e comportamento, empreendedor protagonista no único cara. Um abraço.